Olá, estamos aqui então na Smart City Expo em Curitiba e agora a gente tem o prazer de conversar com o Marcos César de Oliveira, que é diretor de empreendedorismo inovador do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que até para mim, fazendo uma meia-culpa aqui, achei muito interessante, não sabia a assinatura do Ministério acarretava como uma pasta também de inovações. Então, Marcos, um prazer falar contigo, acho que tudo a ver, né? A gente está num ambiente aqui que está discutindo o redesenho das cidades, cidades sustentáveis, cidades planejadas, cidades inteligentes, né? E nada melhor do que isso de entender o aparato, o investimento em ciência, tecnologia e o que está a tua pasta aí, né? Do que você está à frente da diretoria de empreendedorismo inovador. Então, primeiro eu gostaria de agradecer e, se possível, que você compartilhe já de início aí as tuas boas-vindas, quais as frentes que você carrega aí dentro do Ministério, né, nessa fase de empreendedorismo inovador? Quais são as principais bandeiras aí que você tem levantado, as principais movimentações aí desse último ciclo? Bom, obrigado aí pelo convite, né? Para a gente é muito importante, sempre que a gente tem uma oportunidade de falar o que o Ministério está fazendo, porque, infelizmente, o governo tem um histórico, às vezes, de não conseguir se comunicar muito bem, não conseguir mostrar para todos os interessados, né, todo o portfólio de serviços e de ferramentas que a gente oferece para a sociedade. O ministro Marcos Pontes, ele gosta muito de dizer, né, que o Ministério ele tem que ser uma caixa de ferramentas. Mas não adianta a gente ter uma caixa com ferramentas maravilhosas se ninguém sabe que elas existem, ninguém vai lá, né, e usa essas ferramentas. Então, para a gente, essas oportunidades de falar o que a gente oferece para a sociedade são fundamentais. Dentro da área que eu trabalho, que é empreendedorismo inovador, a gente tem duas frentes muito importantes. Uma frente é a de mecanismos de apoio à inovação. Então, o governo ele desenvolveu, foi um processo muito longo, aí, o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse marco ele oferece uma série de instrumentos que facilitam aí a promoção das atividades inovadoras, principalmente apoiando parcerias entre instituições de pesquisa, universidades e laboratórios e empresas. Além disso, também a gente cuida nessa área da Lei do Bem, que é um instrumento muito importante para apoiar a inovação, uma vez que é um benefício fiscal. Para empresas que desenvolvem projetos de pesquisa e desenvolvimento, elas conseguem abater até 34% do valor adicionalmente na declaração de imposto de renda. É um instrumento muito interessante, mas que ainda são poucas empresas. A gente tem... É pouco reverberado, né? Tem 2.000 e poucas empresas, mais ou menos, que estão usando, e a gente entende que poderia ter pelo menos aí 20 mil empresas. Tem que crescer muito. E das 2.000, eu imagino portes grandes de empresa. Sim, o instrumento ele tem uma limitação por ser apenas empresas que declaram no lucro real. Normalmente são empresas maiores que declaram no lucro real, mas a gente tem, se eu não me engano, algumas dezenas de milhares de empresas que declaram no lucro real e, no entanto, a gente só tem 2.000 que realmente usam o instrumento. Até a gente está contratando um estudo agora para tentar entender por que essas outras não estão usando. Uma sondagem disso. Né? Para a gente ajudar elas, inclusive, a gente criou guias, tem no site do Ministério, tem um guia que ensina como usar o instrumento. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, às vezes a empresa tem medo, acha que a receita vai entrar na vida da empresa, enfim. E não é nada disso, é um instrumento que é relativamente fácil de ser usado, não exige pré-cadastro, a empresa usa e depois ela faz um relatório para a gente de como que ela usou, e aí se a gente vê o relatório está tudo ok, ela automaticamente tem direito ao benefício. Marcos, mais curiosidade, se você tiver esse número, ou um balizador disso, quais segmentos aí dentro da indústria ou dentro do setor de serviços tem utilizado mais aí esse aparato? Tem de tudo. A gente, obviamente, talvez uma das principais empresas que usa é a Embraer, porque é uma das grandes empresas mais inovadoras do país. Sem dúvida, que é um orgulho, eu acho que é um orgulho ter uma Embraer. A própria Petrobras usa também intensamente a Lei do Bem, e um setor que usa bastante a Lei do Bem é o setor financeiro. Né? Como o setor financeiro, obviamente, tem muitos projetos de transformação digital, esses projetos, dependendo do projeto, se enquadram como projetos de pesquisa e desenvolvimento e também têm direito ao uso da Lei do Bem. Então, é um instrumento já antigo, tem mais de 15 anos, mas apesar disso a gente acha que é um instrumento que pode crescer muito. Está subutilizado. Está subutilizado, exatamente. Isso é uma das nossas áreas. A outra área, que é a razão pela qual eu estou aqui hoje, é a área de apoio a startups. Né? Então a gente tem uma coordenação geral cujo objetivo é apoio a startups e, o que também tem a ver com isso, apoio a ambientes de inovação, ou seja, parques tecnológicos, incubadoras, hubs, centros de inovação e assim por diante.
Do ponto de vista de apoio a startups, a gente tem um portfólio muito grande de programas de apoio a startup que vão, assim, tentando atender a todo o ciclo de vida da startup. Porque a startup, ela começa ali na ideação, o cara tem uma ideia, lá. Antes até do MVP, ele quer pegar aquela ideia, transformar no MVP. A gente tem um programa que chama Centelha. Como o nome diz, é para, né, dar o spark ali do cara que tem a ideia e ele quer começar a montar o negócio dele. Depois que ele crescer um pouquinho, a gente pode apoiá-lo por meio do programa Tecnova. Se ele já está um pouco maior, se ele já tem o produto, já está ali no comercial, no pré-comercial, a gente tem o FINEP Startups. A gente vai cumprindo o ciclo de desenvolvimento de uma startup. Vai cumprindo o ciclo. A gente tem um programa muito importante, tem uma startup aqui de Curitiba que eu visitei hoje, que foi premiada, que é o Mulheres Inovadoras, Legal. Que é específico para startups com mulheres empreendedoras, né? A gente tem um programa de inovação aberta, que é o Conecta Startup Brasil, que o foco dele é pegar desafios tecnológicos de grandes empresas e encontrar startups que possam vencer esses desafios tecnológicos. Então, é o que a gente chama aí de um programa de matchmaking, nesse contexto de inovação aberta. Conecta a oferta e a demanda. Exatamente, que é uma coisa cada vez mais frequente. Então, a grande empresa, às vezes, ela não tem um laboratório ali, ela não consegue ter aquelas competências. E a startup, ela é muito mais ágil, ela consegue dar uma resposta rapidamente ali para a grande empresa. E é um ganha-ganha, né? Porque e a grande empresa... Vezes, desculpe até um parênteses. Startup, às vezes, até se intimida em fazer um approach a uma grande empresa no sentido de, né, talvez eles não me queiram olhar. Exatamente. Eles, né, eu acho que a riqueza de um programa desse é exatamente barreira, né? Facilitar esse contato. Né? Então, e a gente está tentando lançar outros programas agora. Além disso, a gente tem essa promoção de ambientes de inovação. Então, o exemplo que eu visitei hoje aqui, o Hot Milk de Curitiba, é um exemplo fantástico. Por quê? Porque é ali um ambiente dentro da PUC que ele faz toda essa concertação entre os alunos, os professores, os empreendedores. Então, você tem ali startups que estão o tempo todo usando os laboratórios da PUC, estão tentando atrair os alunos da PUC para trabalhar nas startups, fazendo parcerias. É a tal da tripla hélice girando cada vez mais rápido. Isso eu queria comentar. Qual a importância da academia na sustentabilidade desses ambientes de inovação? Ela é fundamental. Os ambientes de inovação que têm mais sucesso costumam ter uma presença acadêmica forte associada, né? Não são todos os casos, mas a gente tem, por exemplo, o Tecnopuc, que é um dos casos de mais sucesso aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Ele está, obviamente, vinculado à PUC de lá. E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você tem tanto o capital humano que vai trabalhar nas empresas que estão ali no parque, como você pode ter empreendedores. Quer dizer, o aluno que sai ali da universidade, ele pode tanto trabalhar numa empresa que está no parque, como se ele tiver uma ideia inovadora e quiser ele mesmo botar essa ideia para frente, ele pode ser incubado ali, criar uma startup que pode ter apoio tanto dentro do ambiente, como apoio de programas, como esses programas federais, o Centelha, o Conecta, o Tecnova, e a partir disso, com o tempo, ele também vai absorver alunos que estão sendo formados ali posteriormente na própria universidade. E existem, né, realmente, se a gente historiar um pouco, até no meu processo de formação, é algo que eu vejo muitos colegas falando que o ambiente acadêmico não fomentava como deveria fomentar o empreendedorismo. Sim, né? Com certeza. Isso é uma barreira que a gente está tentando superar. Dentro do Ministério, a gente tem lá uma Estratégia Nacional de Inovação. E na Estratégia Nacional de Inovação, uma das iniciativas fundamentais lá é incorporar o tema de empreendedorismo e de inovação nos currículos de todos os cursos. Porque isso é uma coisa absolutamente transversal. Uma matriz aí... Lógico, é um desafio. A gente tem que conversar com o MEC, que tem que conversar com as universidades são autônomas. Infelizmente, algumas universidades ainda enxergam o empreendedorismo com preconceito, acham que é coisa de capitalismo selvagem e tal. Mas um evento como esse hoje, e até é bom já fazendo esse link, né? Quando a gente fala em Smart Cities, o empreendedorismo, ele traz o quê? Ele traz qualidade de vida para a população, né? Se você tem uma solução empreendedora, e agora, né, eu estava num painel, o prefeito de São José dos Campos, ele implantou lá uma Zona Azul digital, né, que é uma solução fantástica. Por quê? Porque você consegue ver no aplicativo do celular onde tem vaga na rua, como se fosse num shopping. E você passa ali, tem o painel, olha, nessa rua tem tantas vagas disponíveis. Isso aí foi o quê? Foi time mesmo, eu já usei. Exatamente. Isso foi um empreendedor,
que criou essa solução, fez uma parceria com a prefeitura e é um ganha-ganha. Por quê? Resolveu o problema da prefeitura, você melhorou a qualidade do serviço para a população. Gerou emprego, gerou tributo. E está gerando emprego, está gerando tributo, né? Está reduzindo o custo. Então, o empreendedorismo, ele não é pecado, né? O empreendedorismo, ele pode servir para melhorar a qualidade de vida da população. Imagina o potencial de coisas que a gente consegue fazer, por exemplo, na área de saúde. A área de saúde, se a gente não tiver empreendedorismo e inovação, a área de saúde ela vai quebrar. Por quê? Porque a gente está todo mundo envelhecendo, vai precisar cada vez mais de serviços médicos e, obviamente, a gente tem que reduzir custo. Acabou de ser, a gente falou um caso agora lá da Santa Casa de Misericórdia, lá de Passos, que tem uma Cidade do Saber, vão apresentar o case aqui na Smart City, muito fantástico. É um exemplo claro de movimentação que o setor da saúde está tendo que fazer. Exatamente. E isso é algo que a gente vai conseguir com o quê? Com pesquisa acadêmica, com certeza, mas é uma pesquisa acadêmica que ela tem que se tornar produtos e serviços para a sociedade. E é isso que entra essa pegada do empreendedorismo, da gente ter aí os núcleos de inovação tecnológica ou as agências de inovação nas universidades que buscam fazer esse meio de campo entre, né, o aluno e o professor, as ideias e as empresas, ou também transformar o aluno, professor e empreendedor. E nisso, o ambiente de inovação ajuda muito, porque é o espaço, tanto o espaço físico que ele vai se instalar ali, como é o espaço que vai permitir, né, o termo em inglês que é o spillover, o derramamento, ou seja, você tem um monte de gente junta pensando, e aí automaticamente uma empresa está tendo uma ideia, daqui a pouco ela conversa com a outra, né? Faz ali, funde às vezes, ou faz um spin-off. Ou pivota, ter atuação. Ou pivota também. Então, quando está todo mundo junto nesses espaços, facilita muito você ter essa interação, e essa interação é o que produz inovação em última linha. Esses hubs aí, quais são, falamos aí de Tecnopuc, que está ancorado a uma academia, mas temos cases aí que você pode compartilhar de iniciativas públicas, ou seja, de prefeituras aí fomentando isso, esses hubs, esses ecossistemas de inovação? Olha, a gente tem um caso, e aí tem um ponto que é muito importante citar, que é o seguinte, tudo bem, a gente tem casos de prefeituras que apoiam isso, e daí o exemplo que a gente gosta de dar é o exemplo do Porto Digital, em Pernambuco. O Porto Digital é um caso de sucesso absoluto. Agora, um dos pontos fundamentais do ambiente de inovação é uma governança robusta. Isso significa o quê? Tudo bem, pode ser uma ideia da prefeitura, mas a prefeitura tem que fazer isso em parceria com muita gente. E por que eu digo isso? Porque, infelizmente, o ciclo político ele é muito instável. Então, às vezes, você tem um prefeito com uma ideia sensacional, ele começa a montar aquilo... Colocar em prática, morreu o negócio. Exatamente. Então, os casos de sucesso, e o Porto Digital é um desses, você criou lá uma organização social, e aí dentro dessa organização social tem gente da prefeitura, tem gente do governo do estado, tem gente do setor acadêmico, multidisciplinar, das federações, né? De empresas. Então, você faz uma governança pluripartite, que aí não deixa a peteca cair. Então, se muda uma gestão... Você tem o resto do pessoal que vai pegar aquela gestão e falar, gente, olha, isso aqui é fundamental, não interessa que é da gestão anterior, mas toca, esse negócio não pode morrer. Isso vai além de uma eventual isenção, de uma eventual postergação de recolhimento de tributo, né? Então, a gente vê algumas movimentações de que alguns municípios entendem que uma simples isenção seria o grande fomento. Não, mas vai além disso na tua leitura. É assim, o que eu gosto de falar, eu falei agora da governança, outra coisa que eu digo é o foco. E o foco significa o quê? Né? Até eu falei isso mais cedo em outra fala aqui no evento. O parque tecnológico hoje, que é o ambiente de inovação por excelência, está na moda. Então todo prefeito quer ter um parque tecnológico. Mas, como antigamente, você tinha o parque industrial. Ah, não, vamos criar um parque industrial. O que mais tem por aí é parque industrial que virou terreno baldio, que não deu em nada. Por quê? Porque você tem que ter uma ideia do que você vai fazer com essa infraestrutura. Então, para eu criar um parque tecnológico, eu tenho que ter pré-condições. No caso, por exemplo, do Porto Digital e Recife, você tinha um setor acadêmico que tinha já uma produção na área de tecnologia e informação muito forte. Então, eles optaram pelo foco do Porto Digital ser tecnologia da informação, software. Por quê? Porque já tinha muita mão de obra lá, tinha os professores, tinha os alunos sendo formados e o que estava acontecendo? As universidades, também, né? Elas estavam formando muita gente, o pessoal ia embora, porque não tinha emprego. Então eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos criar um ambiente aqui para tentar fixar esse pessoal. E deu absolutamente certo, e agora eles importam mão de obra de outras regiões. Né? Agora, por quê? Porque eles tinham uma clareza
do que ia ser o ambiente, para que, onde que ele ia atuar, quais iam ser as áreas estratégicas que iam permear esse ambiente, e eles montaram uma governança robusta que não deixou a peteca cair e deixou o processo crescer com o tempo. Se eu fizer incentivo fiscal, pode funcionar? Pode, mas o problema é que muita gente faz incentivo fiscal. O incentivo fiscal sozinho... Ele por si só não resolve, né? Não resolve por quê? Porque eu não vou botar o meu parque ali se eu não tiver gente para contratar, né? Se eu não tiver uma localização adequada, se eu não tiver a certeza que esse parque é uma coisa que o prefeito agora está com essa ideia, mas se mudar o prefeito o negócio vai degringolar. A infra de comércio servir, enfim, né? Exatamente. Tem que ser um município de alguma maneira atrativo, né? E aí você tem que encaixar tudo isso com o perfil. Então a gente tem casos, né, que o município teve o projeto do parque, ele criou um parque ali, e aí tinha toda uma ideia que a gente vai revitalizar a região ao redor, só que aí ele construiu o parque e não fez o resto. O resultado, o parque não está pronto até hoje, e quando ficar pronto, a gente acha que ele vai continuar vazio. Por quê? Porque ele não conseguiu criar as condições de contorno para aquele parque ser bem sucedido. Então, é um negócio sério que tem que ser muito bem desenhado, senão, infelizmente, vai ser desperdício de recurso público. Eu vou fazer uma infraestrutura, como infelizmente acontece muitas vezes no Brasil, que ela não vai dar o resultado que a gente espera. Falando de Brasil, né, um continente praticamente, imagino como você olhar de Brasília, o Brasil inteiro, suas especificidades locais, deve ser difícil ter uma política talvez unificada de fomento à inovação. A inovação, por característica, é muito subjetiva, né? O que é inovar para uma empresa de pequeno e médio porte, o que é inovar no setor Y, X, PTO, enfim. Né? Então, como que é lidar com essa heterogeneidade de geográfica, enfim, de perfil de empreendedor, né? Não, com certeza. O que acontece é o seguinte, a solução para isso é que a gente tem que ter um portfólio de instrumentos. Então, quando eu falo, por exemplo, de ambiente de inovação, a gente lançou, do final do ano passado para esse ano, vários editais de apoio a ambientes de diferentes portes. Então, a gente tem, para municípios pequenos, o que a gente chama lá de laboratório aberto de prototipagem com espaço de coworking. Por quê? Porque um município pequeno não faz sentido ele montar um parque tecnológico, é uma infraestrutura muito grande. Mas faz muito sentido ele criar um espaço maker, né? Inclusive para estimular ali o pessoal da região a aprender essas novas tecnologias de impressão 3D e assim por diante, com um espaço de coworking associado, porque às vezes você tem ali um pessoal que está tentando, né, criar uma startup e não tem um espaço para fazer uma reunião, essas coisas, então a gente está apoiando isso. Num nível acima, a gente tem lá um edital para centros de inovação, que seria já como se fosse um mini parque tecnológico, um parque de pequeno porte. Aí a gente tem num nível superior o parque tecnológico em implantação, que aí é um parque grande, mas que ainda está sendo implantado. Para parque em operação, a gente tem outra linha de financiamento, e assim por diante. É uma maneira da gente tentar contemplar essa heterogeneidade, vamos dizer assim, do ecossistema. Porque realmente uma mensagem que a gente gosta de falar, principalmente nesses programas de apoio à startup, a gente sempre fala isso, a inovação ela pode acontecer em qualquer lugar. Então, claro, o cara ele pode ter uma ideia boa aqui em Curitiba, que tem um ecossistema super propício, mas ele pode ter uma ideia boa também em Goiôerê, que é uma cidade ali do interior que tem 25 mil habitantes. Como ele pode ter em Londrina, que é uma cidade média de 500 mil habitantes. A talvez a ideia pode dele se acontecer em qualquer lugar. E talvez a ideia dele se aplique para municípios de 25, de 30. Também, né? Ou para uma vocação, para uma dinâmica econômica tal, condizente com o município que ele vive. Enfim. Inclusive, como você disse, o Brasil é muito heterogêneo. E aí o que acontece? Você tem aí, por exemplo, no semiárido, desafios que são completamente diferentes dos desafios que acontecem na região sul, por exemplo. Então, é importante que a inovação aconteça em todos os lugares exatamente porque os desafios são diferentes também. Num período de pandemia, onde a gente passou aí, dessa última gestão, né, do Executivo Federal, quase metade dessa gestão dentro do período de pandemia, como você viu o processo de empreendedorismo? Empiricamente, assim, dá para entender que o brasileiro se vira, né? E muita gente empreendeu nesse período porque acabou, né, teve uma instabilidade empregatícia, enfim, natural, de uma crise mundial. O quanto na ponta, ou vocês conseguiram tangibilizar esse aumento do viés empreendedor brasileiro? Então, o empreendedorismo no Brasil é uma tradição, né? Só que o problema do empreendedorismo do Brasil é que muitas vezes o empreendedorismo aqui é quase que uma obrigação,
né? Principalmente pelo que acontece no mercado de trabalho, a pessoa vai ficando mais velha. Por necessidade quase, né? Exatamente, diminui a empregabilidade ou por uma questão de falta de capacitação, ela fala, eu vou aqui abrir, né, um negócio aqui em casa mesmo. E aí o que acontece com esse empreendedorismo? Ele tem uma produtividade muito baixa, ele é muito instável, né? Então a gente tem uma taxa enorme de empresas criadas, mas uma taxa também muito grande de empresas que quebram depois de um determinado tempo. Zero governança, zero... Exatamente. E aí o que é legal agora do processo de startups é que a chance que a gente tem de ter o empreendedorismo diferenciado. Por quê? Porque quando você empreende inovando, a sua chance de sucesso é muito maior. Né? Comparado em tecnologia, né? Não, e principalmente porque inovar significa o quê? Você não fazer a mesma coisa que os outros já fizeram. Então eu, assim, lembro, né, até da minha época, eu sou da época do videocassete, quando o videocassete começou a se popularizar, o que aconteceu? Começaram a criar as locadoras de vídeo. Aí tinha 2, 3, daqui a pouco tinha 200 locadoras de vídeo. E aí foi uma competição predatória. Por quê? Porque estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que a mensagem do empreendedorismo inovador é que quem tem mais chance de sobrevivência, ainda mais hoje no mundo globalizado, né, e que você concorre, às vezes, com o cara que está, né, no fuso horário a 12 horas diferente de você, se você não inovar, você vai quebrar. Você vai ter uma dificuldade muito grande de permanecer num mercado em que a competitividade, para o bem ou para o mal, ela é tão agressiva. Então, o que a gente fica feliz é que, assim, quando você olha a curva de número de startups, né, é uma coisa que está crescendo exponencialmente. O último número que eu tenho é de 20 mil startups no Brasil. É muito difícil aferir esse número, né? Mas há 10 anos atrás eram 600 startups. Hoje, mais cedo, até o Sebrae fez um censo aqui no Paraná de número de startups. Segundo o Sebrae, né, eles estão expondo aqui, tem algumas 1.900 startups no Paraná. É, isso. Então, por isso que dá para extrapolar esse número 20 mil no Brasil, é razoável, né? Considerando que o Paraná provavelmente deve estar aí num top 5, pelo menos, tá ali, vamos dizer assim. Né? Vários unicórnios aí agora. Todo Exatamente. Mundo Então, eu acredito que a pandemia ela acabou acelerando esse processo, mas, por outro lado, ela dificultou algumas coisas, porque assim, o componente do presencial acaba sendo importante para a inovação. Como eu estava falando antes, essa coisa do spillover, né? Às vezes ela não acontece tanto se você fica fazendo só reunião virtual. Então a gente tem um programa, né, o Centelha, a gente percebe que agora no Centelha 2 o número de candidatos está menor porque o pessoal da universidade ficou 2 anos aí em casa, então isso meio que deu uma esfriada no ecossistema. Criou uma janela ali, né? Então a gente percebe que assim, tem movimentos aí contraditórios, mas a gente está tentando, na medida do possível, ainda mais agora que o presencial está se tornando viável novamente, a gente criar eventos e novamente, né, dar esse esforço, dar esse enfoque no empreendedorismo inovador, porque a gente acha que esse é o caminho realmente para o país dar um salto de produtividade, porque a gente só vai chegar a ser um país desenvolvido aumentando a produtividade. E a maneira segura de aumentar a produtividade é com inovação, não tem outro jeito. Então a gente tem que estimular isso, e lógico, a gente tem que estimular isso em pequenas, médias, grandes empresas. E as startups, no fundo, ela é uma pequena empresa com uma pegada inovadora. Porque inovação pode estar em processo, pode estar em pessoa, pode estar em N frentes, né? Então, isso também é uma mensagem fundamental. Inovação não é só, né, o iPhone. Um aparato tecnológico, né? Exato. É óbvio que você tem inovação disruptiva, mas às vezes pequenas inovações, né? Como você falou agora, esse exemplo na medicina, hoje me relataram um exemplo. O cara com uma planilha de Excel que ele criou lá no hospital para gerenciar melhor a questão de antibiótico, ele começou em um hospital a economizar R$1 milhão Imagina se você implanta isso em todos os hospitais do Brasil. Comparado em um sistema realmente, né? Exato, com uma solução mais sofisticada, enfim. Esse tipo de inovação incremental, ela tem um potencial enorme de fazer a diferença. Então a gente tem que estimular isso. Alguns desses caras naturalmente vão se tornar disruptivos. Mas não adianta a gente tentar pular, e até o que eu estava conversando hoje mais cedo, a gente não precisa focar só no unicórnio. O unicórnio é legal, porque, né, ele é aquele farol que todo mundo... Você conta aqui, né? Exatamente, mas sempre vão ser poucos. O importante é que a gente tenha muitas empresas inovando e gerando emprego, né? Algumas delas vão estar no topo do Olimpo, mas não adianta a gente reproduzir nas empresas a desigualdade que a gente já tem na sociedade. Na verdade, para a gente diminuir a desigualdade, a gente precisa de muitas empresas gerando muitos empregos. Não adianta ter meia dúzia de unicórnios
e depois o resto está todo mundo sofrendo embaixo. Então a gente tem que realmente estimular o empreendedorismo para ter muitas empresas e, né, a gente gosta, um exemplo que a ciência estuda muito, é o exemplo da Alemanha, eles têm lá um negócio que eles chamam de Mittelstand, que são empresas pequenas e médias, mas de alta capacidade de inovação tecnológica. Então, vamos dizer assim, o coração da economia na Alemanha não está na Siemens, né? Não está na Volkswagen, não apenas. Né? Não está apenas nessas grandes empresas, mas muita da geração de emprego e da pujança da economia alemã está nesse Mittelstand, que muitas vezes presta serviço e oferece produtos aí e apoia os grandes. E é o responsável pela inovação dos grandes. Exatamente, exatamente. Então, a gente não pode esquecer de ninguém aí na cadeia, vamos dizer assim. Eu acho que um processo que mudou muito nos últimos tempos é uma ideia poder ser verbalizada. Eu acho que o ambiente que se viveu de necessidade extrema, enfim, né, de ter que pagar a conta no final do mês, fazia com que fosse um fator de se intimidar um eventual empreendedor. Isso acho que tem mudado muito. Hoje o empreendedor não tem medo nem vergonha de talvez expor sua ideia, de prototipar, de ter MVP, né? Então acho que não, com certeza, mas aí a gente tem um papel importante como Estado, né? De ter esses programas de apoio a esse empreendedor, como o Centelha, por exemplo. A grade curricular, como você tem falado aí. Exato, né? Por quê? Porque a gente dá um apoio econômico pequeno, e aí o papel do Estado é catalisar o investimento privado. Por quê? Porque a gente escolhe ali as melhores startups e a gente dando esse apoio pequeno é um sinal para o investidor privado, depois para o Venture Capital. Olha, essa startup ela foi apoiada pelo governo, esses caras estão fazendo um trabalho bom. Vamos conhecer melhor esse cara, é um selo de qualidade. E aí com isso vai ficar mais fácil para ele captar o dinheiro privado. Então, além disso, claro, a gente faz um trabalho muito forte nesses programas, não só, né, de dar esse apoio financeiro, mas de dar mentoria, né, de fazer o networking. Então, as startups que participam do programa muitas vezes fundem, pivotam, né, porque é uma oportunidade ali deles trocarem ideia. Às vezes, estamos mexendo na mesma coisa, vamos unir esforços. Então, a gente, como governo, a gente tenta dar esse apoio. Inclusive, a segunda edição do Centelha aqui no Paraná, ele é um programa que a gente faz sempre em parceria com os estados. Então, aqui do Paraná, a gente deve lançar nos próximos dias, acho até talvez na semana que vem. A gente já lançou a segunda edição em vários estados, tem aí poucos estados ainda para a gente lançar, mas a gente acha que é uma ferramenta muito importante e está dentro dessa linha que a gente está conversando, de pegar esse empreendedor e, inclusive, um dos papéis do programa é exatamente tirar esse medo, tirar essa vergonha dele empreender, mostrar para ele como ele faz para vender a ideia, como que ele faz o pitch. Então, a gente ajudar isso é fundamental para estimular o empreendedorismo. Marcos, e para finalizar aí, a gente deve finalizar esse ano um ciclo de um governo, né? Ano que vem inicia um novo governo, a manutenção ou não. Qual o legado você imagina que você queira deixar em eventualmente 31 de dezembro e o que você espera de um próximo governo em termos de empreendedorismo inovador? Olha, eu acho que a gente conseguiu nos últimos anos expandir muito o portfólio de programas de apoio a startups, né? A gente teve o Marco Legal de Startups, que a gente conseguiu aprovar no ano passado, que a gente espera ser uma ferramenta muito importante para ajudar o ecossistema também. Especialmente, foi o tema da minha fala hoje, facilitar a compra pública de inovação, ou seja, o governo, para inovar, ele precisa comprar tecnologia. E, historicamente, isso é muito complicado. E é um grande fomentador, né? Exatamente. Só que aí, com novos instrumentos, como o que a gente criou no Marco Legal de Startups, a gente espera facilitar esse processo e permitir que o governo compre cada vez mais novas soluções tecnológicas inovadoras na sociedade. Isso a gente está fazendo um investimento muito grande de participar dos eventos, explicar como funciona o instrumento e mostrar, né, quais são os programas de apoio a startups e também ambientes inovadores. E o que a gente espera de um novo governo, independente de qual for, é que esse foco na inovação continue, né, e também que a gente mantenha, né, essa visão positiva do empreendedorismo, uma vez que, bem conduzido, o empreendedorismo vai ser o que não só vai gerar emprego, né, vai aumentar aí o PIB, vai ter um impacto positivo na economia, enfim, né, mas, principalmente, vai oferecer produtos e serviços que vão agregar valor para a sociedade, inclusive no contexto aí de políticas públicas, saúde,
educação, habitação. Eu sempre brinco, meu sonho, né, a gente ter aí, daqui a pouco, Minha Casa Minha Vida imprimindo casas em 3D, entendeu? E reduza o custo, né, para acabar com esse déficit habitacional, que é um problema crônico do país. Né? E como que a gente vai resolver essas coisas? É com inovação. Então eu acho que esse é o legado que a gente espera ter, e mais ainda que em próximos governos essa insistência, né, da gente usar a inovação como uma ferramenta para o desenvolvimento da economia e para a melhoria da qualidade de vida da população seja cada vez mais relevante e mais importante. Muito bom, Marcos. Queria agradecer, primeiro parabenizar pelo trabalho que você tem desenvolvido. Eu acho que é fantástico, é importante o governo ser um fomentador disso, né? E realmente eu acho que o salto é exponencial, o crescimento, o fomento à startup, aos hubs de inovação. Isso está presente, isso está pulsando, dá para sentir isso no Brasil. E a gente tem um potencial gigantesco para isso. A gente tem uma mente brasileira fantástica por trás disso. E se a gente tem um ambiente favorável para esse empreendedor se sentir pertencido aí a poder colocar suas ideias em prática, acho que isso beneficia todo mundo. Parabéns, obrigado. Foi um prazer que você dividisse esse teu tempo conosco. Combinado. Valeu. Obrigado.